Quero convidar os irmãos que permanecem a abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, diz o seguinte: a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor fale ao nosso coração nesta lição. O Senhor nos abençoe nas leituras da Tua palavra que nós vamos fazer. O Senhor ilumine a nossa mente, nos permita compreender a Tua verdade, ó Pai. Abençoa toda a nossa escola dominical, as professoras, professores, as crianças, adolescentes, que todos possam ser edificados pelo Senhor na Tua palavra esta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ética da santidade. Nós temos trabalhado sobre essa temática da ética ao longo da nossa nova revista, desse novo trimestre, e eu vou trazer aqui para os irmãos algumas imagens, e eu preciso da resposta de vocês, tá? E a resposta vai ser sobre qual destas pessoas, então, elas apresentam maior vida de santidade. Não pode ter nenhuma das duas, tá? Eu quero que você diga uma resposta, ou é uma ou é outra. Tá bom? Combinado? Vamos lá? Qual dessas pessoas apresenta maior vida de santidade? Seja sincero, tá? Essa ou essa? Ou melhor, a primeira ou a segunda? Quem acha que é a primeira, levanta a mão. Quem acha que é a segunda, levanta a mão. Vamos para mais uma? Tem gente que não está respondendo, hein? Não vale. Mais uma. Esse ou esse? Quem acha que o primeiro tem mais cara de alguém com vida santa? Quem acha que o segundo? Ninguém quer participar, né? Ó, mais um? São 4 slides, tá? Essa ou essa? Primeira ou segunda? Tem gente que não quer falar, mas tá aqui, ó, no coração tá ali, ó. Ah, eu acho que é aquela. Mais um? Esse ou esse? Qual tem mais aparência de santidade? Agora eu quero perguntar, se vocês conseguirem entender, por que eu trouxe essas 4 slides? O que o primeiro representava? Qual era o problema do primeiro? Para uma vida de santidade, na mente das pessoas. Vou voltar, hein? Ninguém quer responder hoje. Aqui. Qual é o problema? Hã? Não. Estereótipo. Qual é o problema da primeira imagem? Tatuagem. Qual é o problema da segunda imagem? Qual?
A barba. Qual é o problema da terceira imagem? Qual? Maquiagem. Qual é o problema da terceira imagem? Vestimenta. O que é que isso tem a ver com santidade? Hã? Nada. Perdemos tempo então nesses slides? Não, isso daí fala muitas vezes de conceitos que nós temos com relação à vida cristã. Nós criamos ou criaram em nós esses estereótipos, vou usar a mesma palavra, tá? Ou essas formas, né, de você falar este é e esse não é, né? Esse tem uma vida mais santa e esse não tem. Ah, porque a moça porque usa maquiagem, ah, porque o homem porque usa a barba. É ensinado isso, né? E a questão que nós precisamos então responder para falar sobre a ética da santidade é essa daqui. Quem veio na quarta-feira já sabe a resposta, porque nós trabalhamos um pouco sobre isso e eu vou usar a mesma pergunta. Qual é a maior prova de fé e de conversão genuínas? Como é que você sabe se você é salvo ou não? Como é que você sabe se de fato você é alguém que tem fé ou que você se converteu? Como? Comportamento, né? Como é que nós sabemos que o cristão não vive preocupado com a santidade? Dá um exemplo para mim do que faz uma pessoa que não está preocupada com a santidade. Uma vida de qualquer jeito. Então eu posso usar de exemplo, né, para pensar um pouco sobre isso, aquele cristão que fala o que pensa, certo? Palavras torpes ou não, ele fala, né? Sabe aquele cristão que chuta a quina do sofá com o dedinho e na hora que ele faz isso, qual é a palavra que ele solta? É o palavrão. Não, não é essa palavra não. Infelizmente não é essa palavra não. É a pessoa que fala para agradar a si mesmo, não é? Ela não está preocupada com a vida com Deus, ela está preocupada consigo. Então tudo que ela fala é para ela, é sobre ela, né? Ela se engrandece, ela se orgulha, ela é boa, né? É a pessoa que faz aquilo que Deus não se agrada também, né? Não só fala, mas faz, né? Então é a pessoa que age com injustiça. Você deve conhecer pessoas que são aí, que são injustas, né? Às vezes não é, o governo injusto, não, às vezes dentro de casa, pai e mãe injustos com os filhos, né? Ou injusto na empresa, pessoas injustas, ou pessoas que agem por impulso, né? Fez, nem pensou que aquilo lá era errado, nem parou para se preocupar se aquilo era pecado ou não. E hoje em dia, né, você está observando como que a nossa sociedade está agindo, e você deve ter visto por aí quantas pessoas elas têm recebido diagnósticos. Não sou contra a ciência, não sou contra os diagnósticos, mas o que está acontecendo muito é, o que a pessoa tem? Ela age por impulso, ela recebe um diagnóstico. Nada é pecado mais, tudo é doença. E o que isso faz com a mente da pessoa cristã que precisa viver em santidade? Eu faço isso por causa do meu diagnóstico. Ela não se preocupa mais com os erros, ela não se preocupa com a vida de santidade, é culpa do diagnóstico, né? E aí a pessoa então ela se esquece que ela nasceu pecadora e que apesar de qualquer diagnóstico que deem para nós, a vida de santidade ela deve continuar. Esses dias eu ouvi sendo repetida, né, uma reportagem, se eu não me engano foi da Globo News, que
estava falando sobre pedófilos. E eles estavam falando que os pedófilos são pessoas doentes. É uma doença, pedofilia é doença, não é crime. Então é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Estamos vendo sendo transformado aquilo que é pecado em um diagnóstico. E é fácil, né? É muito mais fácil. Porque aí você não precisa se preocupar com mais nada, né? Tudo que está acontecendo tem um motivo, né? Ou é X ou é Y, né? Os pais que estão vendo isso, né? A nossa geração. A criança é muito agitada, ela tem um diagnóstico. A criança é desobediente, ela tem outro diagnóstico, né? Não estou falando contra os diagnósticos, que eu acredito que muitos são reais, né? Mas muitos estão usando o diagnóstico para não conduzir ao discipulado, né? Para não viver com Cristo Jesus. E o que nós vemos então, a palavra de Deus nos mostrar, que é o que nós precisamos trabalhar hoje, é aquilo que está em 1 Pedro, ali não é 15, tá? É 1,16. E aí o texto repete para nós: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, ela diz de uma forma muito clara para nós: existe vida santa e existe vida pecaminosa. O que estão tentando fazer nós entendemos não, pode levar a vida do jeito que você quiser, pode fazer o que você acha interessante, que não tem problema, né? Nós vamos achar um diagnóstico para você, para que você possa continuar nisso que você está fazendo. Não, existe pecado e existe vida santa. E o padrão de santidade, como nós vemos, é a santidade de Deus. Ou seja, o Senhor, na sua perfeição, Ele é o nosso exemplo, né, de pureza. E nós caminhamos para viver assim como Ele é, para agradar a Ele. Porque é incompatível, então, o nosso pecado com a santidade de Deus. Alguém pode ler esse texto? 2 Coríntios 6, por favor. Tudo bem? Então o texto diz: retirai-vos, separai-vos, né? Uma vida de santidade, você precisa se separar, né? Isso significa então que você agora tem que se afastar das pessoas, dos pecadores. Então agora eu não posso me relacionar mais com nenhum pecador, né? Se nós formos nessa linha, com quem que você vai se relacionar? Né? Com ninguém, porque todos nós somos pecadores, né? Então o que o texto está dizendo? Nem com você mesmo, né? Isso mesmo. Então o que o texto está nos ensinando? O que é separai-vos ou retirai-vos, né? É a vida santa. Você foi chamado para ser diferente do mundo, para você viver para Deus, para você viver longe daquilo que é impuro aos olhos de Deus, ou seja, aquilo que desagrada ao Senhor. Essa é a vida de santidade, então, que nós precisamos lutar para ter. Ou seja, se você está convivendo com pessoas que no seu linguajar tem apenas palavras torpes, apenas desagrado a Deus, apenas deboche no Senhor, você precisa ter sabedoria para entender como é que você vai se comportar, como é que você vai falar no meio deles e se é que você vai permanecer junto deles. Porque existem muitos ambientes que eles não vão ser proveitosos para você como cristão, que não vão edificar você e muitas vezes vão até denegrir o seu testemunho. Então você precisa ter esta sabedoria para entender até onde eu vou, né? Não que você precise andar agora na bolha do crente, a bolha do evangélico, e agora não me misturo mais com outros que não sejam crentes, não é isso. Mas você precisa ter sabedoria, né? Se você começar a caminhar
somente com pessoas que estão vivendo longe do Senhor, é natural que, se você não se cuidar, porque às vezes você já está escolhendo isso por causa de algo no seu coração, você não se cuidar, você começa a se comportar como essas pessoas, não é? De repente você começou a fazer as piadas que eles fazem, que não agradam a Deus. De repente você começou a falar um palavrão ali, para se enturmar, para fazer, né, para estar junto com eles, para parecer com eles. E de repente você se vê, você já não está nem frequentando os cultos na igreja mais. Por quê? Não encaixa mais. Você já está fazendo parte de outra tribo, vamos dizer assim. A sua mente está se afastando da verdade. Você deixou de buscar a santidade. Você deixou de mostrar para as pessoas que você está ali como um discípulo. Quando alguém perguntar para você quem é você, assim como João Batista, o que você tem que responder? Eu estou aqui para falar sobre o Cristo. Eu estou aqui para viver o Evangelho, a verdade, né? Então nós temos que ter sabedoria, né? Estou dizendo que agora, porque na sua casa, na sua família, você tem pessoas que não servem a Deus, então você agora, não vou mais em festa de família. Você precisa pensar sobre isso, ter sabedoria, porque em alguns momentos isso realmente não vai ser proveitoso para você, mas em outros momentos você vai estar lá para ser luz. E nós precisamos ter sabedoria para entender quando e como eu vou, onde eu vou, como eu vou me comportar. Não é? Porque separai-vos, né? E o separai-vos é nesse sentido, não se misture, não deixe que isso então faça parte de você, esta mentalidade, estas posturas, porque isso então vai desagradar a Deus. Vamos olhar mais um texto, Romanos 12:2. A palavra do Senhor nos mostra então como é que você vive esse padrão. Quem pode ler para nós, por favor? Tudo bem, então não se conforme com esse século, né? Ou seja, não se conforme com o que o mundo está fazendo, com o que o mundo está falando, com a maneira como eles estão, né, se comportando em relação às circunstâncias, como é que eles reagem. Não se conforme só porque todo mundo faz. Às vezes você fala assim, nossa, mas todo mundo da igreja faz. Por que o pastor está me exortando nessa hora? Às vezes está todo mundo na igreja fazendo errado. Qual é o padrão? É a santidade de Deus, é a palavra do Senhor que vai nos direcionar. Então, muitas vezes nós como igreja, nós estamos nos conformando com o mundo. E nós retomamos aqui uma palavra que nós já temos trabalhado nas lições: coerência, aquilo que eu prego é aquilo que eu tenho que viver. Eu não posso me camuflar, vou usar essa palavra novamente. Eu não posso me tornar invisível no meio dos outros. Não, eu estou ali para ser luz, para ser diferente, para ser o cristão de fato. Então, na vida familiar, na vida dos colegas de trabalho, é onde eu preciso me esforçar para ter esta vida santa, para fazer algo diferente, não assim como eles estão fazendo. 2 Coríntios 4:2, quem pode ler para nós, por favor? Muito bem, então recomendamos a consciência de todos pela manifestação da verdade. Então nós precisamos entender como você vive esse padrão, não se conformando com o mundo, vivendo e falando a verdade do Senhor. Como é que muitas pessoas resolvem seus problemas? Fala uma mentirinha só, é pequena. Vamos só falar um negocinho aqui, Vamos falar uma mentirinha para a criança, para ela parar de incomodar,
porque é mais difícil eu ensinar, é mais difícil eu discipular. Cria só uma mentirinha, não vai ter problema, né? Aí você usou a estratégia. Aí vai de novo, no ambiente de trabalho, não, só mais uma mentirinha, né? Só mais uma, e assim vai indo. E a vida com Deus, ao invés de ser pautada pela verdade, ela começa então a ser trabalhada com base naquilo que é mentira. A palavra nos ensina que Satanás é o pai da mentira. Nosso Deus é o Deus da verdade, né? Ele é a própria verdade, né? Quando Jesus diz isso em João 14. E como é que nós então nos comportamos? Como é que nós vivemos este padrão de santidade? Não nos conformando com o mundo e vivendo a verdade. Nós conhecemos as Escrituras, vivemos ela e falamos a verdade, falamos sobre ela onde nós estamos, né? Claro que é mais fácil pegar os atalhos, né? Tem menos desafios, tem menos confronto, né? E tem muitas pessoas que, para evitar o confronto, elas não falam a verdade, elas não querem viver assim, elas querem, vamos pela mentira, né? Por que eu vou então confrontar meu familiar nesta hora? Não, deixa assim, né? Vamos falar uma mentirinha aqui só para ele acreditar e passa. Você está indo contra as Escrituras. Que a sua consciência, como o texto diz, seja então pautada pela manifestação desta verdade, né? E veja então como que o texto ele está trabalhando para nós. O versículo de número 13. Alguém pode ler de novo, por favor? Volta lá em 1 Pedro, texto base nosso. Muito bem, então o texto está falando sobre a nossa mente, né? Nossa mente estar preparada. E aí a questão que você precisa entender quando o texto fala isso é: por quê? Por que a sua mente tem que estar preparada? E veja como o próprio texto ele começa a responder isso para nós. Ele diz então que você tem que estar preparado, porque você vai então agir, né? Você tem que estar preparado, porque você a todo momento pode ser atacado. Você tem que estar sóbrio para você então poder falar sobre esta verdade do Senhor. Mas por que de fato então se preparar? E ele traz o problema em seguida. Versículo 14. Quem pode ler de novo para nós? Vejam só, então ele está falando sobre maus desejos. Pedro está aqui trabalhando algo que ainda está no coração dos crentes na dispersão. Caso contrário, ele não precisaria inserir essa fala, né? Ele não precisaria falar para as pessoas: olha, se afastem dos maus desejos, se isso não houvesse possibilidade. Então ele está falando: vocês se lembram de quando vocês estavam ainda na ignorância, que vocês viviam nos maus desejos, vocês estavam em desobediência, vocês se entregavam aos desejos da carne. E é muito interessante porque o crente, né, ele gosta de culpar Satanás, né? Quem que é o culpado pelos problemas da casa? É Satanás, né? Quem é o culpado pelo problema da igreja na cidade? É Satanás que está fazendo, é a obra dele isso daí, né? E aí as pessoas criaram doutrinas em cima disso, né? Porque tem a questão da ação territorial, do domínio territorial de Satanás no bairro X. Porque tem a maldição hereditária no lugar tal, e daí tem Satanás agindo por trás. Não. De quem é a culpa? É minha, não é? É nossa. Nós temos maus desejos e nós queremos terceirizar isso, né? Se não é para Satanás, é para o irmão, é para a esposa, é para o marido, é para o filho. Porque ele é assim, por isso que eu faço assim, né? Você justifica o seu pecado falando do pecado do outro? Nós temos responsabilidade. Por que a mente precisa estar preparada?
Por que tem que estar então o seu entendimento ser cingido, né? Porque você tem maus desejos. Você como filho, como pai, como mãe, como irmão, marido, esposo, você tem maus desejos. Esses maus desejos que você estava mergulhado antes de Cristo. Agora você não está mais no lamaçal do pecado, mas você ainda tem eles no coração. A raiz deles ainda está aí, né? E só vai sair no dia de Cristo. Então você tem que fazer o quê? Preparar a sua mente. A mente tem que estar pronta para vencer isso. Se você deixar a sua mente do jeito que ela quiser, ela vai absorver o que o outro fala, ela vai absorver o que as pessoas estão ensinando na televisão, na internet, e a sua mente vai ser preparada dessa forma. E aí você vai continuar culpando Satanás, vai continuar terceirizando os seus pecados e nunca vai falar que você é errado. Aí vem o pastor no púlpito e fala assim: você é pecador. Daí você sai da igreja. Por quê? Não, eu não tenho culpa, né? Eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu não tenho pecado mais. Tem muitas pessoas que usam o texto de Isaías para falar isso, né? Ele já pagou o preço, eu fui lavado, eu não sou mais pecador. Não, você é. Romanos 3 fala isso para nós, né? E nós vamos então ter essa consciência da nossa responsabilidade, daquilo que nós ainda temos em nós, e por isso precisamos então cuidar da nossa mente, tá? Pode falar. Aham. Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Manter a mesma companhia, mesmos lugares. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim, sim. O que nós vemos por aí é muitas pessoas aprendendo sobre um evangelho raso, né? Ou seja, um evangelho onde o arrependimento não faz parte, onde a mudança de vida não faz parte. E então a pessoa começa a viver com Deus porque ouviu sobre as boas novas, mas nunca ouviu sobre discipulado, nunca ouviu sobre mudança de vida, e muito disso é culpa das igrejas que não ensinam a verdade, né? Outra parte é do coração, né? Ouvem, sabem, mas ainda assim não querem mudar, né? Querem permanecer. E é o que Pedro está falando aqui: a vida com Deus não tem como ser a mesma de antes.
né? A sua consciência tem que ser pautada pela verdade, tem que ser direcionada pela palavra, e ela não pode então se amoldar com as paixões que tinham antes, no tempo da ignorância. E isso vai fazer muita diferença onde você estiver, né? Estamos aqui para manter a ética, ser coerentes. Você fala que é cristão, né? Tem que tomar cuidado com as suas posturas, com as suas falas, porque senão vai acontecer isso como o Juliano falou, né? Você vai ser visto como aquele que talvez nem seja cristão. Isso aí é polêmico, viu? Nós falamos isso na época do carnaval. Isso. Sim, não, é complicado. É complicado, você precisa ir no bar, beber com a pessoa para mostrar para ela que você fala mesmo a língua dela, que você entende ela, e aí lá você vai evangelizar, né? Você precisa ir no carnaval, se você for nisso, você vai indo cada vez a lugares piores para usar de desculpa para você poder aproveitar, para você estar, né, no meio daquelas pessoas, fazer o que aquelas pessoas fazem e talvez, como o Juliano falou, manter a vida que tinha, né? Nós temos que abrir mão de muitas coisas para servir a Cristo, para você ser luz neste mundo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então a questão que o texto vai mostrar para nós é como que a mente pode se preparar para enfrentar então esses maus desejos. E a primeira coisa está lá no versículo de número 3. O texto então começa falando aos irmãos da dispersão, que haviam sido perseguidos e por isso foram espalhados, né, pelas regiões que ele fala no versículo 1. No versículo 3 ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, primeira coisa para que a mente seja preparada, né, para enfrentar os maus desejos, tem que ter vida nova. Se a pessoa não foi regenerada, ela não vai ter essa luta. Ela não vai caminhar em busca da santidade. Ela não vai ter essa consciência. Então, infelizmente, né, Juliano, a gente vai encontrar muita gente aí, cristão, ou se dizendo cristão, mas que não foi regenerado, que foram convencidos do caminho, mas não foram convertidos por Deus. E as igrejas estão cheias de gente assim, não foram regeneradas, estão ainda mortos nos seus delitos e pecados, como diz Paulo aos Efésios, ou seja, os maus desejos ainda tomam conta, tá? Essa pessoa ainda ela está longe do Senhor. Não precisa mencionar o nome dele. Sei bem de quem está falando, não é? É isso mesmo. Complicado. Complicadíssimo isso, né? Porque é a vida que vai falar. É o testemunho que vai mostrar para as pessoas quem nós somos. Então nós precisamos entender isso conosco, né? Eu fui regenerado, então eu tenho uma nova vida, né? Versículo de número 13, ele complementa para nós, né, como uma mente pode ser preparada, não apenas pela regeneração, mas o 13, ele vem falar para nós. Opa, não é o 13 não, marquei errado aqui. O próprio versículo 3 mesmo vem falar sobre a esperança. Depois ele vem falar isso novamente ao longo aqui do texto, né? Ou seja, a esperança em Cristo Jesus, né? Se é alguém que foi regenerado, é alguém que tem nova vida, é aquela pessoa então que ela tem esperança em Cristo, ou seja, a mente dela, ela está voltada para o Senhor Jesus, tá? Versículos de número 6 e 7 trazem para nós um comportamento. Alguém pode ler para nós, por favor? Versículos 6 e 7 do capítulo 1 mesmo.
Tudo bem, então como é que a mente pode se preparar? Primeiro, ela tem que ser regenerada, ela precisa ter a esperança em Cristo, porque ela está sendo provada para isso, para ela poder mostrar o valor da sua fé. Pedro então diz: se necessário, por um breve tempo, você vai passar por provas para que a sua fé redunde em louvor e glória, não a você mesmo, mas a Cristo Jesus. Essa é a vida de santidade. Ele está construindo essa ideia para chegar no versículo 13 e falar: vocês precisam cingir a mente de vocês, vocês precisam preparar a mente de vocês, porque vocês não são mais os mesmos. Vocês foram regenerados, vocês foram salvos, vocês receberam a herança em Cristo Jesus da vida, da eternidade. Com esta esperança, agora você passa por uma prova e você consegue olhar então para o Senhor e você consegue vencer, não por você mesmo, mas por causa de Cristo, pelo que Ele fez por você, né? Então essas provas, elas vão ser a comprovação de que a sua mente, ela está preparada, de que a sua mente, ela está então sendo ensinada com base na verdade, para você poder então responder sim para o Evangelho, sim para o Senhor e não para os maus desejos. Você vai passar por várias circunstâncias, né? Como essas que o Juliano mencionou. Infelizmente é um péssimo testemunho de alguém que na hora da provação, na hora da perseguição, que é esse o discurso que está sendo dito, então vamos olhar por esse discurso de que há uma perseguição. Qual é a resposta? Qual é o comportamento? São palavras torpes, né? Então agora eu vou me comportar como o mundo, agora eu vou me misturar a eles, ou eu vou manter a minha postura, manter o meu linguajar, manter a minha fé? É a prova de fé, isso é uma resposta, né? O comportamento é a resposta de que a mente não está preparada, de que a mente não está sendo alimentada de fato com a verdade. E isso, né, olhando no terceiro, é fácil, mas olhe para si mesmo, nas circunstâncias do dia a dia, né? Quando o estresse da rotina chega até você, como é que você se comporta, né? Quando o estresse no trabalho atinge você, como é que você fala com as pessoas, como é que você trata as pessoas, como é que você resolve os seus problemas? Aí é a questão: você vai pelos atalhos ou você vive a verdade, né? A consciência tem que estar preparada para manifestar a verdade, a minha consciência, né? Para que eu não faça como muitos que estão dando aí um péssimo testemunho. Não estou falando só desses que são públicos, né? Mas estou falando de gente que está na cidade, que você conhece, que não dá um bom testemunho. Estão dizendo que são crentes, mas infelizmente são incoerentes. Comportamento e a fala deles não fala nada da fé que eles têm em Cristo Jesus. É regenerado? Tem esperança? Vai passar pela prova de fé. Mostre o que é que você está fazendo no seu dia a dia. Onde é que você vai preparar a mente? Como é que você vai então de fato fortalecer a sua mente? Primeiro você tem que ser regenerado, tá? Porque você vai ter esperança, vai ter fé. Você vai ser provado. Para você estar pronto para a hora da prova, o que é que você faz? Se isolar, funciona? Não. Isolado você vai passar por prova e vai cair, viu? Como é que você fortalece a mente? Pela palavra. Não tem outro caminho, né? Efésios capítulo 5, versículo 26. Quem pode ler para nós, por favor? Tudo bem, então a palavra de Deus, ela tem uma função, né, de nos ensinando, purificar a nossa mente, direcionar, né, nos levar então a fazer uma
uma limpeza, né? Você vai adquirir o conhecimento e com isso você vai retirar aquilo que não agrada ao Senhor. Se você continuar mantendo aquilo guardado no seu coração, você pode então se deleitar nas Escrituras. Em algum momento você vai voltar a falar, vai voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Você precisa se aprofundar cada vez mais, buscar cada vez mais, para que você possa então deixar que somente a palavra de Deus esteja na sua mente, no seu coração, ela seja a verdade, para você na hora da prova mostrar a quem você serve, né? Aí nós voltamos a uma questão muito interessante, né? Que é importante para mim e para você. Quando é que eu vou preparar a minha mente? É na hora da prova? Você pega um soldado e manda ele para a guerra, é na hora que ele está na frente do inimigo que ele vai começar a se preparar? Não. Ele tem que fazer isso antes. Ele tem que fazer isso antes do tempo da guerra, antes do momento da batalha. Quando é que você então se santifica pela palavra? Vindo à igreja, frequentando os cultos, frequentando os estudos bíblicos, frequentando reuniões de oração, fazendo o seu culto doméstico. Aí é a questão. Cada um de nós tem a possibilidade de se examinar. Como é que está a minha frequência na igreja? Não é por religiosidade. É para você se aprofundar, para você ser purificado por Deus, né? O Espírito Santo age enquanto nós estamos lendo as Escrituras, quando nós estamos explicando as Escrituras. Ele está dando a você o entendimento, Ele está moldando o seu coração, Ele está mudando a sua mente. Você não vem à igreja, você faz o quê? Vou ficar em casa lavando roupa hoje. Vou ficar em casa descansando um pouco mais. Estou cansado hoje. Não estou falando que você não precise de tempo para fazer as suas tarefas, que você não precisa de tempo para descansar. Mas você tem que ter prioridade. Você precisa ter uma certa organização para você separar e falar: não, este é o único dia, os únicos momentos de estudo da palavra que nós temos na igreja. Então eu preciso me esforçar para estar junto com os irmãos, para poder aprender junto deles. Esse momento que é rico, nas perguntas, nos comentários, né, que um ou outro trazem, nas leituras, na explicação, nós vamos juntos nos fortalecendo. Mas eu faltei na escola dominical, porque eu fui na festa do peão lá em Tararé ontem, né? Prioridade. No culto à noite, prioridades. Quarta-feira é muito corrida a semana, de todo mundo é. Prioridades. Será que você não consegue administrar o tempo? Sexta-feira, reunião de oração. Esse não é tão importante. Tem certeza que não é importante? Orar. Será que não dá? Veja, eu estou falando de 4 momentos na semana, 1 hora no máximo. Quem tem vindo sabe. Sexta-feira às vezes é meia hora só. Meia hora do dia. 1 hora do dia. Vai atrapalhar a sua rotina? Vejam só o que a gente faz. A gente que escolhe. Como é que você vai ser santificado pela palavra? Porque aí você, se você não consegue ver por tantas questões justificativas, você é obrigado todos os dias, pelo menos, ter regularmente, né? Todos os dias regularmente, estou sendo enfático aqui, né? O seu culto doméstico. Porque senão, sua vida de santidade não existe. Não há leitura da palavra, não há santidade, não há coerência, não há honra a Deus. Aí vão chegar para você e vão perguntar: quem é você? Na leitura sua, seja você o de barba, sem barba, tatuagem, sem tatuagem, maquiagem, sem maquiagem, eles vão falar assim: esse daí não é crente não. Quer comentar, Paulo? Pode falar.
isso mesmo. Se iguala, né? Se iguala, não há diferença, né? Sim. Eu quero o problema de algumas doutrinas mal compreendidas, né? Eu sou eleito, sou salvo, tá ótimo, não preciso fazer mais nada, né? Não, a manifestação, né, da vida, ela vai ser a prova dessa fé, né? E como Paulo falou, você precisa ter para você reter aquilo que é bom, né? Para você poder filtrar e você mostrar a fé verdadeira. Então, se você não frequenta a igreja para absorver, se você não lê na sua casa e você está falando por aí que você é um cristão, você está antes desonrando o próprio Cristo, o próprio Deus, né? Se você professou a sua fé e você não tem compromisso, você está desonrando ao voto que você fez. Não se esqueça disso, né? É por isso que nós sempre, quando estamos aqui para professar a fé, nós fazemos isso de forma pública. Todos estão vendo, porque é diante da igreja e diante do Senhor. Eu estou dizendo, eu vou continuar, eu vou crer, eu vou servir, eu vou trazer meus filhos, eu vou ensiná-los. E aí você vê muitos crentes que estão longe disso, né? Dessa responsabilidade. Alguém lê para nós Salmo 19, do 7 ao 14, por favor? Vamos caminhando para o final, que já deu o primeiro sinal. Bem, então o texto fala sobre a restauração da alma, não é? A palavra de Deus nos restaura. Isso significa que em algum instante houve um dano, não é? E isso precisa ser reparado. Esse dano vem por conta do próprio pecado. E Deus, pela sua palavra, Ele nos restaura, Ele nos purifica. Então, quanto mais contato você tem com as Escrituras, mais isso vai acontecer na sua vida, né? Como é que você pode se fortalecer? Fortalecer a mente, estando então diante do Senhor na palavra em todos os momentos, né? Então, eu reforço aqui, frequente mais a igreja, frequente mais os estudos, mais as reuniões de oração, os cultos. Venha para você aprender, né? E busque, né, a verdade em casa, né? Se alimente a sua família. Então a questão é, qual é o resultado de tudo isso? Resultado de toda essa vida, né? Por que é importante nós falarmos da ética, da santidade, dessa coerência? E eu volto à primeira pergunta: qual é a maior prova de fé e conversão genuínas? Por que o Juliano naquela hora ele disse, talvez a pessoa não seja nem convertida? Porque a maior prova de fé, né, e de conversão é a vida. É aquilo que você está mostrando para as pessoas, né? Não basta você falar, não, eu sou cristão, se você não demonstra que você está buscando essa mudança, né? Que você está correndo atrás, que aos poucos você está buscando ajuda para você sair daquilo que você fazia, que se você errou, você agora pede perdão, você é uma pessoa que mudou o comportamento, mudou o linguajar. Se não tem mudança, não tem prova de que você agora é de fato de Cristo, né? E aí nós vemos em Gálatas capítulo 5, né, os frutos, né, da obra do Espírito. Nós vemos então mudança de comportamento. É aquela pessoa que ela vai compreender o amor de Deus e vai viver isso no meio das pessoas.
é aquele que vai estar constantemente em busca da pureza, é aquele que vai então nutrir e vai se esforçar para ser longânimo, aquele que vai ser manso, né? Vai considerar o outro superior, é aquele que vai então lutar para ter o seu domínio próprio. Lembre, os frutos do Espírito não aparecem como um passe de mágica. Fiz minha profissão de fé e agora pronto, eu tenho todos os frutos do Espírito. Levanta a mão aqui quem é crente e nunca perdeu paciência. Eu posso levantar a mão, mas o pastor já perdeu paciência? Já. Vem, Fabiano. Então nós temos que lembrar disso, né? A palavra de Deus vai nutrir a nossa mente para nós podermos então viver para o Senhor, para mostrar esta mansidão, domínio próprio e assim honrar ao nosso Deus. Se as pessoas perguntarem quem é você, que você possa responder: eu sou discípulo de Cristo, não apenas em palavras, mas que você possa fazer isso também nas suas ações. O nosso versículo de hoje é 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 16. Vamos fechar os olhos para nós orarmos. Vamos encerrar a nossa aula. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por este momento que nós tivemos na Tua casa, momento de aprendizado, momento onde a Tua palavra confronta o nosso coração, a verdade, nos alerta quanto ao caminho que estamos e aquilo que devemos fazer. Nós Te agradecemos por isso, porque isso é o sinal do Teu amor. Como um pai que disciplina os seus filhos, o Senhor assim o faz para a restauração e purificação da nossa alma, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que continue nos fortalecendo na Tua palavra, continue dando maturidade, continue despertando a nós como igreja do Senhor para podermos buscar, para podermos honrar ao Senhor onde estivermos. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos só aguardar as crianças